Então, eu sou irmã Eulália Antoniazzi, das Irmãs de São José de Chambéry, no Brasil. E eu tenho o prazer de estar apresentando a nossa origem e a trajetória da congregação, uma síntese que consta em nosso memorial. A congregação surgiu num momento muito difícil da Europa. É um momento de uma profunda miséria econômica, social, política e religiosa. Em uma França arruinada pelas lutas internas e pela Guerra de 100 Anos. Então, nesse momento, começou a surgir a nossa congregação, pouco a pouco, passo a passo. Nós temos, então, o primeiro grupo que entrou para a vida religiosa do pequeno projeto. E tanto o Padre Medalha quanto Dom Henrique de Maupas colocaram o nome de Pequeno Projeto São José. Então, por que São José? São José, a ele foi confiados dois grandes tesouros, Maria e Jesus. Se Deus confiou em José para que ele cuidasse de dois belos tesouros, certamente São José vai também cuidar do pequeno projeto São José. E este pequeno projeto São José foi aos poucos se espalhando. Abriram mais algumas casas na cidade, lá na vila, e nos povoados, e também na campanha. E assim foram. Quando Jean-Pierre Médaille morreu, como ele tinha saúde frágil, morreu com 59 anos. E então, quando ele faleceu, já havia 35 grupos de irmãs do pequeno projeto São José. Então, assim foram se divulgando. Depois surgiu a Revolução Francesa, 1789. Com a Revolução Francesa, nós sabemos que o rei reina, mas não governa, e os partidos políticos iam se sucedendo, cada um mais feroz que o outro. A história da França cada vez estava pior. Então havia duas classes de nobreza, e a nobreza era só festa. E quem trabalhava eram os camponeses. E os camponeses trabalhavam e ainda tinham que pagar impostos. Lá pelas tantas eles foram acordando e foram sentindo o peso da história, o peso dos gastos que a nobreza fazia por conta dos camponeses. Então, ali havia tanto luta como partidos políticos, como problema com os camponeses que não queriam mais ser aqueles que carregassem toda a França nas costas. Então, quem apoiasse as coisas que não eram de acordo com o governo do momento, até queriam constituir uma igreja do Estado para colocar as pessoas, para designarem as autoridades também da parte da igreja, da parte eclesiástica. E então, ali começou a discussão e também a Revolução Francesa. Quem fosse pego na linha do contrário era preso, não tinha direito nenhum à defesa, ia para a cadeia e de lá para a guilhotina. Então, nossas irmãs também foram presas e diversas delas foram guilhotinadas. E tinha uma irmã bem jovem, a gente diz noviça, ela não tinha nem feito os votos ainda, mas ela disse, eu quero ir com as irmãs. Então ela foi presa e foi para a guilhotina. Quando chegou perto da guilhotina, ela desmaiou. Desmaiada, foi guilhotinada. Então nós temos essas irmãs mártires, mas por causa de toda a situação da França.
também um grupo de irmãs que estavam no presídio, chegou o soldado à noite e disse: cidadãs, amanhã é o dia de vocês. Dia de quê? De ir para a guilhotina. Então, neste grupo estava a Madre Saint-Jean von Bono, que esta era a formadora das outras irmãs, das jovens que entravam para a vida religiosa. E aí ela disse assim: irmãs, vamos passar a noite em oração para nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Então, passaram a noite rezando. Eu só imagino como estava o coração delas. E no dia seguinte chegou o mesmo soldado e disse: cidadãs, vocês estão livres porque Robespierre foi morto na noite passada. Então, aquela vigília que fizeram a noite toda, se não foi em preparação ao martírio, foi de ação de graças também, para pedir a Deus essa proteção toda, porque se essas tivessem sido guilhotinadas, eu acho que a nossa congregação teria terminado por ali. Agora elas foram liberadas e para ir aonde? A casa delas foi saqueada, aquilo que sobrou foi queimado e aquilo que nós tínhamos também como escritos bem de origem, muita coisa foi queimada. Então, onde elas foram? Foram para a casa de familiares. Então diz assim que nesse tempo da Revolução Francesa, a congregação continuou como um riacho subterrâneo, porque não podiam aparecer muito como, né, sendo do grupo do pequeno projeto São José. Então, como que desapareceu. E estas, então, foram para a casa de um tio da Madre Saint-Jean von Bono e lá continuaram a exercer aquela função de agrupar as pessoas, continuaram o pequeno projeto do Padre Medade, a orientar as pessoas, e as pessoas gostavam muito disto, porque no grupo as pessoas aprendiam, as pessoas ensinavam, e as pessoas se sentiam valorizadas. Então, lá pelas tantas, ficou um padre que estava lá em Lyon, e ele estava orientando 12 moças que queriam ser monjas. Então, ele orientava, viajando, ele encontrou esta família do tio da Madre Saint-Jean von Bono, e ele ficou vendo que essas moças, com aquele traje de viúva, estavam e trabalhavam aqui, trabalhavam lá, e as pessoas estavam vibrando. Ele disse assim: mas que maravilha! Aí então eles conversaram e disseram: não, nós somos do pequeno projeto São José. Então ele disse: mas como é que é isso mesmo? Então Madre Saint-Jean von Bono explicou o que era e tal. Ele disse assim: mas se eu estou formando 12 moças para serem monjas, mas o povo precisa de religiosas presentes na sociedade, como é que eu vou querer formar para serem monjas? Eu vou contar para elas o que foi que eu estou vendo aqui. Aí ele voltou lá para Lyon e contou para as 12 moças: olha, eu vi isto, né? Foi contando o projeto que ele estava vendo e o encanto que ele teve ao ver a transformação das pessoas que participavam destes grupos. Aí então as moças disseram assim: mas nós também queremos fazer isto, nós também queremos trabalhar junto das pessoas. Diga para aquela madre que ela venha aqui, que ela explique, nós também queremos ser como elas. Então, em 1896, as irmãs de Moutier foram para Curitiba, vieram para o Brasil. E no mesmo ano, os freis capuchinhos da Savoia vieram aqui para Conde de, hoje é Garibaldi. Quem estava aqui em Conde de, na ocasião, eram os imigrantes italianos, alguns imigrantes alemães, franceses, e eles se preocupavam com a derrubada da mata e a fazer as lavouras para poderem sobreviver. E não se preocupavam com outra coisa. E, aliás, aqui não havia nada. Não havia escola, não havia nada em termos de saúde, não havia nada em termos de organização social. E os freis capuchinhos estavam organizando a parte da paróquia, a parte da participação das pessoas. E entre os freis capuchinhos estava o frei Bruno Guillonnet. Este frei
ele começou a perceber a falta de uma formação para as meninas, as moças que fossem que iam para o casamento. Ele percebeu assim que não havia preparação, não havia formação nenhuma. Também faltava a parte da educação para a juventude da época. E os pais se preocupavam com a lavoura e com a sobrevivência. Então o Frei Bruno Guillonet disse para os freis: aqui está faltando a mão das irmãs de São José que eu conheci lá em Moutier. Então, que tal se nós fôssemos para Porto Alegre conversar com Dom Cláudio Ponce de León, que é o bispo do Rio Grande do Sul, para ele fazer uma carta para a Madre Geral lá de Moutier e pedir que envie irmãs para uma missão aqui em Conde d'Eu. Então foram, e o bispo disse: a carta eu escrevo, mas não para a provincial, eu vou escrever para a Madre Geral, vou escrever para o provincial de vocês, porque o provincial de vocês já visitou a missão aqui e ele sabe da realidade que o povo está vivendo. Então, se a Madre fizer alguma pergunta, ele vai saber responder. Mas se eu fizer uma carta é muito fria. Então ele fez a carta para o provincial e pediu que ele fosse conversar com a Madre Geral. E foi. Quando ele chegou, a Madre disse: senhor, desculpe, mas nós recém iniciamos uma missão em Curitiba, que também é Brasil. E nós precisamos reforçar aquela missão, porque só foram as primeiras, agora nós precisamos reforçar. Ele disse assim, a Madre disse para ele: mas o senhor faz assim, vai visitar outras congregações, mas se o senhor não encontrar ninguém, o senhor volta aqui. Aí eu achei fantástico. Ela não fechou a porta, ela disse: se não encontrar, volte aqui. Então, o padre, o frei, aquele foi ver outras congregações, e a Madre reuniu as irmãs e disse: olha, esteve aqui um capuchinho, e falou da necessidade de uma nova missão lá mais ao sul do Brasil, em Conde d'Eu. Então vamos fazer assim, vocês vão rezar, eu também. Se alguém sentir o desejo de responder a este apelo, venha conversar comigo. Tá? Então passou um tempo, daí o padre voltou, o frei capuchinho voltou. Aí a Madre disse: que bom que o senhor voltou, porque quando o senhor saiu, conversei com as irmãs e, rezando, depois de alguns dias, 8 vieram conversar comigo e se dispuseram para as missões no Brasil, ou para reforçar o grupo que está lá em Curitiba, ou para Conde d'Eu, iniciando uma nova missão. Depois, então, poderão ir outras, quem sabe, e quem sabe das filhas dos imigrantes que estão lá, talvez uma ou outra também deseje fazer parte da mesma congregação, então assim a missão poderá ir para frente. Então aconteceu que essas 8 se prepararam então para Curitiba, 4, e 4 para virem aqui para Conde d'Eu. E depois da missa, então, que teve o envio das irmãs, então foi tirado, na época se dizia, o retrato. Quer dizer, é coisa muito rara a foto do grupo que saísse, porque hoje em dia o retrato, a foto é toda hora, mas na época não era assim. E, coincidentemente, tiraram uma foto das 8 irmãs que iam partir para o Brasil. Quando elas chegaram, podemos imaginar, 37 dias de navio, e um navio que balançava. Então estavam cansadíssimas e também ficaram muito mal. Todos os tripulantes, todas as pessoas, não só os tripulantes, todos os passageiros que estavam no navio, todo mundo passava mal por causa do sacudir do próprio navio, né? Do balançar do próprio navio. Aí então o Frei Bruno as conduziu para uma casa de religiosas que estava lá em Porto Alegre, para que elas descansassem à noite, e no dia seguinte ele as apresentou para Dom Cláudio Ponce de León. Quando o bispo do Rio Grande do Sul viu as 4 irmãs, ele ficou encantado. 4 jovens cheias de ideal, um coração missionário.
Ele disse assim, meu Deus, eu precisaria de vocês em todo o Rio Grande do Sul, mas é justo que eu designe vocês para Conde d'Eu, porque o Frei Bruno se inquietou de localizar vocês lá na Savoia, de ver a passagem para vocês, de acolher vocês aqui, e ele vai acompanhar vocês também até vocês chegarem lá e no início da missão. Também vocês vão se dedicar à parte da educação, então o Frei Bruno vai se ocupar também para que vocês organizem tudo conforme as leis do país. Saindo de lá, foram novamente para o navio e rio caía acima até Montenegro, e de Montenegro para cá vieram em carroça. E o povo daqui sabia que as irmãs iam chegar, porque o Frei Bruno tinha deixado tudo combinado. Então, diz que o povo se colocou em roupa domingueira e foi se colocando nas picadas onde sabiam que a carroça iria passar. E era dia 23 de dezembro de 1898. Então o povo, diz que alguns soltavam foguetes, outros batiam palmas, e o povo dizia, em dialeto daquela época, irmãs, vocês são bem-vindas, vocês são o nosso presente de Natal. Daí foram seguindo para a igreja, a primeira igreja lá era em madeira ainda, e então ficaram ali rezando, acolhendo as irmãs. Depois de feita a reza e a acolhida das irmãs, então as irmãs foram para uma casa que foi emprestada para elas. Então, as irmãs estavam nessa casa emprestada, e essa casa, nós dizemos hoje, foi a primeira residência das irmãs, foi a primeira escola, foi o primeiro pronto-socorro, porque o povo não tinha nada disto aqui em Conde d'Eu. E depois, então, as irmãs passaram a construir uma casa em madeira para ser mais rápida a construção, e as irmãs passaram a ocupar, porque começou a aumentar o número de alunas e também pessoas jovens que desejavam seguir a vida religiosa da congregação das Irmãs de São José de Chambéry. E então, na França, em 1904, apareceu uma lei que proibia as irmãs de atuarem, as religiosas em geral, de atuarem na educação. Então, algumas religiosas, algumas irmãs aceitaram usar um traje civil para darem continuidade nas suas escolas. As escolas eram da congregação, não queriam abandonar. E outras, como não aceitaram essa secularização, voltaram para a Casa Geral em Moutier. Então, algumas escolas puderam continuar, mas a grande maioria fechou. E fechando, não podiam levar nada. Então, eu lembro assim, na Revolução Francesa, as irmãs perderam muito dos bens, mas ressurgiram com o grupo de Lyon. Agora aqui, nesse momento, em 1904, de novo perdem os seus bens e elas voltam para a Casa Geral. O que surgiu a partir desse momento difícil da congregação, da perda de bens e de não poderem também continuar como elas queriam ter continuado. Então, voltando para Moutier, chegavam 10, chegavam 15 e o grupo foi crescendo. E a madre tinha muitos pedidos de bispo, de padres, de povo, que queriam as irmãs em diversos países. E então, o que ela fez? Uma grande reunião, leu todos os pedidos que ela tinha colecionado já, guardado, e queria responder, mas não havia irmãs disponíveis para isto. Agora dirá assim, tem muitas irmãs, vamos ver o que é que nós vamos fazer. Então, leu os pedidos e as irmãs foram dizendo, nós vamos responder. A outra, nós vamos responder. E aceitaram responder a todos os pedidos que a madre tinha ali guardado, aguardando pessoas disponíveis para a resposta. Onde é que as irmãs foram? Foram para os 5 continentes. E nós temos, então, a relação em nossas revistas também, em quais dioceses as irmãs foram. Então eu digo assim, de um momento difícil,
quando ele é bem refletido e ele é bem rezado, Deus ilumina o caminho e o caminho se abre e produz muito fruto. E a congregação aqui em Garibaldi ia se expandindo. Diversas jovens daqui dos imigrantes foram pedindo para fazer parte da congregação e para ajudar. Aqui em 1920 precisou, aliás já em 19, precisou construir para ampliar o espaço aqui em Garibaldi. Então também as irmãs que estavam lá na França, que trabalhavam na educação, algumas vieram também aqui para Garibaldi. Então precisava aumentar o espaço. O que aconteceu? Que o Frei Bruno ajudou a encontrar alguns senhores que se dispunham para ajudar na construção da casa, mas não havia tijolos. Então, as irmãs se dispuseram a elas mesmas fazerem os tijolos. Então, com os pés, elas pisoteavam o barro, depois com as mãos sem luva, juntavam o barro e colocavam em caixas de madeira para colocar em fornos para o cozimento do tijolo. Depois retiravam, colocavam numa carroça e tinha um senhor que conduzia a carroça até aqui onde estava a construção. E chegou um momento em que os construtores disseram assim: diga para as irmãs retirarem os tijolos, mesmo que sejam quentes, porque nós queremos acabar a parede antes que venha a chuva. Então as irmãs começaram a tirar os tijolos ainda quentes do forno. Então a gente pode imaginar, não tinham luvas. Primeiro os tijolos avermelhavam as mãos. Os tijolos seguintes levantavam bolhas. E os outros tijolos levavam as bolhas embora. E o que ficou no tijolo? Manchas de sangue das irmãs. Então, e as paredes eram feitas, não como hoje em dia, um tijolo em pé, 4 furos, mas 3 tijolos deitados, tijolos maciços deitados, em cada, para fazer a parede. Então, nós temos hoje paredes imensas e não se encontram rachaduras na casa, porque 3 tijolos maciços deitados, eles dão uma segurança muito grande. E ainda as irmãs, quando chegou o fim da construção, sobraram alguns tijolos. E aí, então, aqui elas fizeram mais alguns tijolos para fazer um anexo ao projeto aqui da construção, para atender crianças que eram, e a gente diria hoje, crianças de rua, crianças meio esquecidas. Então, ali era dada a aula gratuita para essas crianças, para não ficarem na rua e para serem atendidas também. Aí, então, em 1920, foi inaugurada a residência de alvenaria. Depois, então, a congregação foi crescendo, e o Papa Pio XII, em 1950, escreveu uma encíclica, Fidei Donum, quer dizer, fiéis ao Senhor. E nessa encíclica ele reforça a importância da oração pelas vocações, a importância da vocação missionária e a importância da ajuda financeira para que as missões possam acontecer. Bom, as irmãs lá de Moutier ficaram tão satisfeitas com isto que disseram: a última gota d'água chegou, então agora nós estamos indo. Então, aquele projeto que tinham de ir para os 5 continentes foi realizado. E lá foram elas. E aqui em Garibaldi, então, a congregação ia crescendo. Quando eu era jovem religiosa, recém-formada, aqui havia perto, nesta província, havia perto de 900 irmãs. De que origem? Origem italiana, origem lusa, origem alemã, origem africana. As irmãs, o que havia, foram entrando, foram integrando a congregação. Então, e a gente vai trabalhando, então fazemos as nossas assembleias, nós também discutimos, conversamos, estudamos, fazemos propostas, fazemos projetos e vamos assim seguindo.
Então, Chambéry, porque vocês se lembram da história, que lá de Lyon, onde aconteceu a refundação da congregação, as irmãs foram para Chambéry, uma diocese de Chambéry, e nós temos irmãs lá ainda até hoje. Qual é o nosso carisma, a nossa espiritualidade? Como é que nós nos expressamos? O nosso carisma é construir a unidade. Não foi isso que o Padre Medalho fez lá em Lopuí? Ele construiu a unidade das pessoas entre si e com Deus. E o Padre Medalho nos deu uma frase bíblica de João 17, Pai, que todos sejam um. Então não é igualdade, mas é unidade.